professor na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Vim para cá estudar, sou minhoto, vim para cá estudar em 1983 e fiquei como assistente desde 1988, quando terminei a licenciatura, e fiz a carreira académica, mestrado, doutoramento, aqui na faculdade. Trabalho na área do direito público, mais especificamente no direito administrativo, área em que me doutorei, onde trabalho na parte letiva, e enfim, esta é a minha ligação à Universidade de Coimbra e à Faculdade de Direito. Muitos livros, evidentemente, foram importantes na minha vida, e tanto na minha vida profissional como na minha vida intelectual, de modo geral, e portanto, do ponto de vista profissional, há um livro que eu gostava de referir, que é um livro do professor Rogério Soares, aqui da Faculdade de Direito, um livro chamado Direito Público e Sociedade Técnica, que é de facto um livro brilhante sobre a compreensão de uma sociedade em mudança no fim dos anos 60, princípio dos anos 70, e da compreensão perfeita das tendências e das alterações e da profundidade das alterações do ponto de vista sociológico, do ponto de vista cultural, e designadamente a influência dos meios da comunicação social. Portanto, é um livro profundíssimo e brilhante de um grande professor de Direito daqui da nossa faculdade. Fora das investigações académicas digamos, e destes livros e desse particular livro que marcou e que me parece, enfim, talvez possa dizer o livro mais brilhante de direito público publicado em Portugal, fora do âmbito académico, não é fácil identificar um livro que seja especialmente marcante e distintivamente marcante. E sobretudo ocorrem-me sempre os livros mais recentes, não é? Os livros que ando a ler, ou que acabei de ler, ou que li nos últimos tempos. E aqui, considerando isto assim, e portanto podendo ser relativamente injusto para outras obras que tenha lido mais atrás, há um livro que li há cerca de 2 anos, que é de facto um livro profundamente marcante, que é um livro de um autor catalão chamado Jaume Cabré, e o livro chama-se As Vozes do Rio Pamano. É um livro absolutamente arrebatador sobre as consequências e o modo como a Espanha lidou nos anos 40 e a partir dos anos 40 com o franquismo e com as consequências da Guerra Civil. E a história fascinante de 2 personagens, um homem, um mestre-escola, e uma senhora com quem ele teve relações afetivas enfim, ilícitas, de um certo ponto de vista, extramatrimoniais. E é uma história fascinante, de facto, de aventuras, de vinganças, de ódios e de amores, de ódios e de paixões, digamos uma aventura, uma trama complexa de ódios e de paixões e de amores e de desgostos e de traições, que nos conduz, digamos, a entrar num ambiente de uma aldeia dos Pirineus catalães, e a entrar, digamos, numa trama muito complexa, muito bem escrita, portanto, fascinante. Eu diria que, enfim, ao lado de outros, de repente, me ocorrem um outro livro fascinante, As Benevolentes, um livro sobre a história da Segunda Guerra Mundial, digamos assim, vista pelos olhos de um nazi, de um soldado nazi, e o modo como vai vivendo designadamente a campanha russa
como vai vivendo essa história. Um livro, aliás, polémico, na medida em que branqueia, segundo os opositores, branqueia alguns acontecimentos, alguns excessos do nacionalsocialismo e do Hitler. Mas, enfim, esse é um outro grande livro. E, por fim, enfim, cometendo a injustiça de que falava há pouco e, portanto, estando a fazer referência a um livro que acabei de ler, que é um livro de Pamuk, Orhan Pamuk, que se chama O Museu da Inocência, e que é um livro fascinante, é um romance fascinante de um autor, de uma personagem que se descobre num amor, digamos, um amor poderoso e revoltado por uma mulher. E, portanto, é um livro também, esse, O Museu da Inocência, é um livro que eu aconselho vivamente. E, portanto, são estes os, não é, mas 3 ou 4 livros que de alguma maneira me marcaram, me estão marcando, enfim, outros evidentemente poderiam ocorrer, mas estes parecem os mais relevantes.